e aí você oferece esse bem como garantia de que você vai pagar um empréstimo que você está tomando junto ao banco? Pois é, a gente vai conversar sobre esse assunto, porque é um costume de muita gente fazer isso, porque você consegue até algumas taxas menores de juros quando você tem ali um bem te dando garantia para o banco. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com essa situação, hein, Aurora? E no passo que vai dar, porque tem consequências depois se não conseguir arcar com essa dívida. A gente vai falar sobre esse assunto com o Dr. Maurílio Pinheiro Câmara Filho, que é advogado. Vamos começar por partes, então vamos dividir, porque são dois assuntos que acabam falando sobre o mesmo tema, mas são assuntos separados. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vamos começar falando sobre essa decisão do Supremo, que é a novidade antes da novidade de hoje, né? Mas vamos começar da decisão do Supremo. O que é que muda quando a gente fala em bens que estão dados como garantias? Boa tarde. Na verdade, o STF confirmou a constitucionalidade da lei que pode haver a retomada do bem imóvel via extrajudicial. O que isso quer dizer? Se o devedor estiver devendo um imóvel com 3 parcelas, o banco pode ir no cartório, fazer a notificação do devedor, que ele vai ter um prazo de 15 dias para pagar parcelas atrasadas. Se não conseguir fazer o pagamento em 15 dias, o banco convalida na posse e já pode fazer o leilão do imóvel. E aí a gente está falando de um imóvel que é, por exemplo, financiado? Exatamente, um imóvel financiado com alienação fiduciária, na lei da alienação fiduciária. Mesmo se for a casa que a pessoa mora? Mesmo se for a casa que ela mora, que é o único bem. E aí demora quanto tempo entre ter esse processo de dar o prazo para pagar, não pagou dentro do prazo, foi a leilão? Entre isso e a pessoa ter que desocupar o imóvel, é possível falar em um prazo, doutor? Olha, a média é mais ou menos 8 meses, que tem acontecido no mercado, né? E hoje teve uma novidade, uma nova lei sancionada pelo presidente da República. Essa nova lei também fala sobre bens dados como garantia. Isso muda alguma coisa à decisão do Supremo? Na verdade, não. O mais importante dessa nova lei foi a possibilidade da impenhorabilidade do bem de família. Se você tem um único bem, esse bem não pode ser tomado por a instituição financeira. Agora, se você der o bem em garantia, ele pode ser retomado. E aí eu volto na decisão do Supremo porque me surgiu uma dúvida. A gente está falando só de um imóvel que foi financiado ou um imóvel também que foi dado como garantia, também vale isso? Pode retomar o imóvel, o banco, sem entrar na justiça? Na verdade, são coisas distintas. A primeira é o seguinte: se você comprou um imóvel no sistema financeiro imobiliário, na lei de alienação fiduciária, esse imóvel fica no seu nome e é dado como garantia. Se você não pagar, a instituição financeira pode retomar esse imóvel sem ação judicial. Agora, com a nova lei do marco legal das garantias, o que acontece? Se você tem um único imóvel e ele não foi dado em garantia, a instituição financeira não pode tomar esse imóvel. E aí, falando pelo lado de cá, não pelo lado da justiça, mas pelo lado de quem usufrui dela, isso a gente pode fazer uma leitura como sendo uma coisa positiva, doutor? Olha, a intenção do mercado, né, das instituições financeiras, era reduzir as taxas de juros, o que a gente não acontece ver pelo mercado, né? Não tem quando você vai financiar um imóvel, os juros são muito altos. Então, na verdade, facilitou para os bancos fazerem a retomada, mas o que a gente vê na prática no mercado é que as taxas de juros continuam altas. Antes disso, se a gente for pensar antes dessa decisão do Supremo, como que funcionava? Se a pessoa tinha uma casa financiada, não quitava as parcelas em dia, era mais difícil então para o banco retomar esse imóvel? Na verdade, essa é uma lei desde 97, então já é uma prática do mercado financiar em alienação fiduciária. Então, o que aconteceu com essa nova lei sancionada hoje, que foi a impenhorabilidade da casa de bem de família. Então, significa que se eu moro nessa casa, é o único imóvel que eu tenho, eu não posso dar ele como garantia na hora de fazer um empréstimo financiamento. Na verdade, você pode. Só que lembrando que se você der esse imóvel em garantia e você não pagar, você pode ficar sem esse imóvel. E aí, nesse caso, depois que já entrou no processo de leiloar, no caso, o imóvel, ainda tem como reverter esse processo, se a pessoa conseguiu levantar o dinheiro para pagar? Ou aí tem que comprar no leilão, se for o caso? Na verdade, é o seguinte: quando esse imóvel vai para leilão, o banco tem que cumprir alguns requisitos na convalidação da posse. Se não for cumprido esses requisitos, o devedor pode entrar no judiciário e requerer
essas garantias, entendeu? Então ainda não é caso perdido, né? Digamos que se o banco entrou com esse processo, a pessoa ainda pode procurar ou um advogado, a Defensoria Pública, para entender melhor e ver até onde ela pode ir para não perder o bem. Exatamente. O mais importante é um defensor público que é especialista em ações bancárias, um advogado especialista em ação bancária, para conseguir fazer a retomada do imóvel. Ô, doutor Maurílio, mas digamos que a pessoa deixou de pagar só algumas parcelas. Lá para trás ela pagou por anos. Ela perde tudo que ela já pagou? Olha, o mais interessante, na verdade, é difícil para o consumidor, é que se esse imóvel for a leilão, dificilmente é arrematado na primeira vez. E na segunda oportunidade, no segundo leilão, esse imóvel é arrematado por 50%. E se seu débito for maior do que o imóvel, você continua devendo à instituição financeira. E além de perder o que eu já paguei, eu ainda continuo devendo. Então é importante se programar para não deixar acontecer uma coisa dessa, porque a pessoa pode perder as economias de uma vida por conta de parcelas atrasadas. Exatamente. Você pode jogar tudo fora. Então a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer esse tipo de financiamento, analisar bem as economias para você não ficar inadimplente. Bem, obrigada pelas informações, doutor Maurílio. Roger. Obrigado, viu, Aurora, também pelas informações.